Com relação ao mundo pressupor uma inteligibilidade, eu não concordo muito com isso, não. Pela impossibilidade de teste e de avaliação dela do ponto de vista material, você não tem como colocar Deus num tubo de ensaio, você não tem como fazer esse tipo de coisa, até porque Deus pode tudo, então ele é meio apelão, então você consegue... Começar aqui com o Pirula. Pirula, você defende que a não existência de Deus. Eu creio que Deus não existe. Quais são os fundamentos básicos para você defender a ideia da não existência de Deus? Vamos lá. Então, na verdade é o seguinte, eu costumo separar, aí o professor Tasso, que tem aí a sua formação também em filosofia, né? Eu tenho uma linha filosófica em que eu separo o saber do não saber, do acreditar do não acreditar. Eu sei que mesmo o saber, ele é algum tipo de crença, no sentido de confiança, mas eu acho que você tem ali algum embasamento maior para você conseguir dizer que sabe ou não, né? Por exemplo, eu sei que esta xícara é branca, né? Você pode discutir o que é o branco, o que é o saber, tal, não sei o que, mas a gente pode dizer com quase toda certeza aqui, de 99,999% que essa xícara é branca, né? Agora... Então eu não acredito que esta xícara é branca. Eu sei que esta xícara é branca. Então eu costumo separar uma coisa assim, como se fosse... Eu não acredito, eu sei. Isso, eu tô vendo. Como se fosse uma tabela, né, um gráfico assim, né, em que você tem na linha vertical aqui o saber e o não saber, né, o saber para cima e o não saber para baixo, e o acreditar para um lado e para o outro, né, eu acredito e eu não acredito. Então eu costumo separar dessa maneira, né. Então o saber e o não saber, né, eu coloco como gnose e agnose. Né? Que seria esse o termo, né, original da palavra, né? O saber ou não, né? Você tem a gnose e você tem a agnose, se você não sabe. E o acreditar ou não acreditar, que aí eu colocaria teísmo e ateísmo, né? No caso, quando você coloca Deus como sendo o que você está acreditando ou não. O positivo é o teísmo, o negativo seria o ateísmo. Exatamente, isso, né? Então, eu me coloco... Como eu não acredito em nenhuma das formas de divindades que me foram apresentadas como ideias, entendeu? Eu acredito que o mundo pode ser explicado, né? Sei lá, eu não vejo a necessidade de apelar para o sobrenatural ou para o transcendente para explicar a realidade como ela existe. E agora, eu sei se Deus existe ou não? Aí é que entra aquela questão. Eu não sei. É uma questão que não dá para ser respondida por questões normais, né? Porque estamos falando da imaterialidade e a ciência trabalha com o que é material, trabalha com o que é real, o que está calcado na realidade. Dentro da minha interpretação, eu vejo que temos como fazer sempre explicações no mundo material e essas, assim, pelo menos dentro do meu ponto de vista, são as preferenciais. Eu prefiro, por quê? Porque o que é material é mais fácil de saber. Então eu prefiro saber, né? Eu evito acreditar, eu prefiro saber. Então, o que der para saber, eu acho mais confiável e eu acho que vai estar dentro do mais provável, do mais plausível. Não quer dizer que eu não possa acreditar, mas numa lista de prioridades, eu vou dar prioritário para o que eu sei. E aquilo que eu não sei, eu simplesmente lido com essa dúvida e falo, eu não sei. Um monte de coisas eu não sei. Na verdade, 99,99% das coisas eu não sei. Então, isso eu lido bem com isso. Porque se eu for ficar encanado com as coisas que eu não sei, eu vou ficar maluco. Algumas coisas eu tenho interesse e vou atrás. Então, dentro desse entendimento, como eu não acredito nas formas de divindade que me foram apresentadas, então eu sou um ateu. Agora, eu sei ou não sei se existe o transcendente, não importa como se interpreta, como se dá, que poderes ou que características se dá para essa divindade. Okay. Se eu acredito, assim, eu não acredito. Porém, se existe ou não, aí é uma outra discussão. Se você vai me falar como que eu prefiro interpretar o mundo, eu prefiro interpretar como se não existisse. Primeiro, porque eu acho que as explicações materiais devem ser preferenciais. E segundo, porque eu estou satisfeito com elas. Então, como eu estou satisfeito com elas, também não tenho por que ficar pensando em acrescentar outras camadas de conhecimento ou de, sei lá, colocar alguma explicação extra para tentar colocar. Eu estou satisfeito com as explicações materiais. Tassos, diante dessa fala do Pirula, como que você, como um cristão, como alguém que crê na existência de Deus, responde? Há uma distinção clara entre saber e crer. Eu concordo neste ponto. Inclusive, uma das ideias que mais perpetuaram-se pela filosofia foi a que foi desenvolvida por Platão no Teeteto, que ele dizia que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. A crença faz parte do conhecimento, mas não o substitui. É preciso que haja uma justificação e haja verdade. Interessante que essa ideia se mantém no curso do tempo e na história intelectual humana, ela é apenas afetada por um pequeno artigo que é publicado por Edmund Gettier nos anos 60, que o artigo se chama, né? É a crença verdadeira justificada? Que ele dá alguns contra-exemplos, que é outro assunto, mas é muito interessante do ponto de vista intelectual. Então eu mantenho essa distinção entre conhecer e saber. Mas o que eu trago à mesa é que a fé cristã é a fé que traz evidências. Ela traz a verdade e traz a justificação. Ela não se nega desse seu critério. O seu critério é abraçado pela fé cristã.
Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem que devemos estar preparados para apresentar a razão da esperança que é em nós. Então, a fé cristã não é uma fé que não tem base na razão. É possível crer sem base na razão? Mas essa crença não é a de base cristã. O fundamento da crença cristã é buscar a evidência e, portanto, se transformar em um conhecimento. Interessante que o próprio Jesus de Nazaré, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 37, ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos. Ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento, a sua capacidade intelectual. Então, a proposta do cristianismo, diferentemente de outras visões de mundo, religiosas, não é uma crença que não pensa. Então, Jesus de Nazaré, que é o Deus encarnado na cosmovisão cristã, diz o seguinte: nós temos que pensar a nossa fé. O entendimento, a capacidade intelectual faz parte da experiência cristã. Aí você coloca depois que você diz que o mundo é explicável. De fato, o mundo é explicável, mas isso não quer dizer que Deus não existe. Faz parte também da cosmovisão cristã. A inteligibilidade do mundo é uma consequência da assunção da existência de Deus. A existência de Deus pressupõe que o mundo seja inteligível, porque organizou o mundo inteligentemente. Há essa pressuposição pelo fato de que Deus existe. Em outras palavras, o fato do professor dizer que a ciência explica o mundo, isso não é uma oposição à existência de Deus, muito pelo contrário, é uma decorrência do fato de Deus existir. Porque Deus existe é que o mundo é inteligível. A ciência só existe diante da pressuposição de inteligibilidade no mundo. E como você quer entender o mundo pela inteligência se você não pressupuser que o mundo é organizado inteligentemente? E, por fim, dizer que a ciência é, portanto, uma expressão dessa perspectiva de que Deus existe. Tanto é assim que a ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Então, o cristianismo é o pano de fundo onde a ciência se dá. As universidades, por exemplo, as maiores e melhores universidades do mundo que tentam explicar o mundo, nascem como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas nascidas como escolas de discípulos cristãos. Inclusive, o lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. Então, para resumir, eu mantenho a posição, concordo, de que conhecimento é uma coisa, crença é outra, mas eu esclareço que na base bíblica escritural do cristianismo, a nossa experiência de fé, ela exige evidência e justificação e, portanto, ela cumpre os requisitos que é colocado na história intelectual humana, que nasce no livro de Teeteto, escrito por Platão, e dura durante toda a história intelectual, de que o conhecimento é uma crença, não apenas ela, mas é uma crença verdadeira e justificada. Ok, Pirula. Aí nesse ponto aí eu vou... Não, interessante. Na verdade, assim... É bem claro, né, que o cristianismo tem, sim, né, bom... Ele começa com o fato de que, de que aconteceu um evento extraordinário, né? No caso, a ressurreição de um ser humano, e aí, né, Paulo de Tarso que vai passar para as outras pessoas lá dizendo que, aconteceu. As pessoas precisavam acreditar, né, na materialidade da ressurreição para que a coisa pudesse ir para frente. Então, de fato, você tem aí uma preocupação do cristianismo em grande parte. Podemos colocar algumas etapas da história em que isso não foi muito verdade, mas em parte a gente pode dizer aí que o cristianismo possui uma necessidade. Esse lance das universidades aí é bem verdade, mas assim, eu tenho uma certa dificuldade de achar que você falou que o cristianismo ele é baseado na razão, ao contrário de outras formas de fé religiosa. Eu não sei se isso é bem verdade, né? O judaísmo possui uma preocupação também com uma base, o Islã também possui uma preocupação com uma base. As religiões orientais vai me faltar um pouco conhecimento para saber se tem essa questão da base no que diz respeito à questão da fé, né? Porque, afinal de contas, o que faz com que a pessoa se convença de uma determinada religião, você tem duas maneiras. A tradição, ou seja, a pessoa nunca refletiu muito sobre aquilo, e aquilo é porque ela aprendeu que foi assim e pronto. E você tem na base da experimentação. A pessoa experimentou uma experiência transcendental, ela experimentou uma revelação, experimentou essas coisas e, portanto, aquilo ali é verdadeiro. Então, as pessoas, essa fatia das pessoas acredita porque teve uma experiência e crê que aquilo lá foi verdadeiro. Então, eu acho que isso se aplica também para as outras formas de fé, não necessariamente só para o cristianismo, né? Então, nesse ponto, né, isso também é relevante para a existência ou não de Deus. Aí a gente vai estar discutindo sobre o cristianismo em si. Eu acho que não é o ponto aqui desse debate se o cristianismo é verdade ou não. Mas, né, a gente está falando de Deus, e aí Deus pode ser verdade, e sei lá, os judeus estão certos, né? Então, tipo X, né? Não precisa necessariamente ser o cristianismo. Mas eu teria um certo questionamento. Inclusive porque Platão é anterior ao nascimento de Jesus. Então, aí a gente está colocando aí uma questão filosófica, né? Platão também acreditava numa divindade, mas
Aí isso era outro tipo. Com relação ao mundo pressupor uma inteligibilidade, eu não concordo muito com isso, não. Eu acredito, obviamente, na inteligibilidade do mundo, porque senão não seria um cientista, né? Então você precisa ter esse tipo de conhecimento. Mas eu acredito que, dentro de uma tentativa de explicação do mundo, o postulado Deus, ele é a posteriori e não a priori. Se você for pela história, obviamente, como a religião veio antes, né, você obviamente vai entender que as pessoas que começaram os experimentos científicos na história, não sei que acreditavam em Deus, porque é prévio, né? Agora, se você for descontar a parte histórica, for colocar só a parte de investigação do mundo, a hipótese Deus, e ela pode ser colocada como uma hipótese científica, né, de alguma forma, se você for colocar, né, a possibilidade de você ter o transcendente, né, ela... Pela impossibilidade de teste e de avaliação dela do ponto de vista material, você não tem como colocar Deus num tubo de ensaio, você não tem como fazer esse tipo de coisa, até porque Deus pode tudo, então ele é meio apelão, então você consegue fazer ele... Você não pode ter uma amostra. E ele pode fazer qualquer coisa, né? Então qualquer coisa que você encontrar, você pode dizer que foi porque Deus quis ou não quis, ou enfim, porque você não entende a grandiosidade ou alguma coisa assim, então não tem como, né? Assim... Nós temos um texto, né? Uma criatura que pode tudo, que sabe tudo, aliás, nem é uma criatura, né? Ele criou as coisas, então seria um ser, né? Que pode tudo, que faz tudo, que vê tudo, que faz isso aqui, que tem todos os poderes do mundo. Aí você não tem como você limitar ele, né, a um tubo científico, a um experimento científico, ou mesmo a uma filosofia científica. Então, eu discordo que o mundo pressuponha o que a existência de Deus seja pressuposto. Na verdade, ela é um postulado a posteriori. Quando você não possui sabe, você teria que ter alguma coisa que indicasse, né, a existência de uma divindade depois de você fazer uma observação do mundo, e não antes, entendeu? Você não teria... não sei se consegui ser claro nesse aspecto, entendeu? Mas, tipo, se você vai avaliar o mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é se dispor, né? Ou seja, abrir mão daquilo que você sabe previamente, porque você vai fazer uma avaliação daquilo que você está querendo ver. Então, a partir daquele ponto, você vai buscar as fontes, você vai buscar as coisas, porque você pode estar errado nas suas avaliações pressupostas, entendeu? Óbvio que ninguém é neutro, então você começa a avaliar as coisas a partir daquilo que você crê, das suas experiências de vida e tudo mais. Mas, quando você vai começar a fazer um estudo, por exemplo, de uma determinada área, o ideal é que você você deixe no armário, na entrada ali, né, as suas crenças, as suas formas de pensar, porque você tem que se basear nos fatos para poder avaliar. Então é por isso que eu digo que quando você vai colocar de um ponto de vista científico, que é o que eu uso como basilar para minha vida, né, que a hipótese de Deus ela é a posteriori e não a priori. Porque você precisa primeiro tentar descrever o mundo para depois você fazer a pergunta. Será que é mais simples explicar esse mundo através de forças naturais? E aí, se há o transcendente ou não, é uma outra questão. Ou se você precisa digamos assim, do transcendente, aí você pode colocar uma divindade, o que quer que seja, né, para a explicação, uma explicação prévia, entendeu? Então, por isso que eu acredito que não há necessariamente esse pressuposto, né? E até do ponto de vista de fazer ciência, ele nem deveria ser adotado de alguma forma, digamos assim. Eu acho bastante interessante porque você, de maneira importante, citou a base racional da fé, que é a ressurreição física de Jesus Cristo. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, que o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou fisicamente, publicamente, de um túmulo público, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, a base de fé do cristianismo é um fato não apenas que se diz verdadeiro, mas verificável. Algo pode ser verdadeiro e não ser verificável. A própria ciência traz várias assunções que são verdadeiras e não são verificáveis. Não é? Nós sabemos, podemos falar sobre isso. Tem várias assunções, como, por exemplo, a do mundo externo, de que tudo não faz parte apenas das minhas concatenações mentais. Isso é uma assunção que não é verificável. Por exemplo, a da indução. David Hume, no livro Inquiring Concerning Human Understanding, uma inquirição concernente ao entendimento humano, diz que o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. Então, a assunção de que as leis hoje funcionarão amanhã é algo que não é verificável. A ciência não diz isso. A assunção, por exemplo, que as leis da física aqui funcionarão em outro lugar é algo que não é verificável. É uma assunção, há várias assunções. E eu não vou nem debater que as coisas têm que passar pelo critério científico, porque a afirmação só há verdade na científica não é ela mesma científica. Se você disser que só há verdade na ciência, você está fazendo menção a uma área que não é da ciência. Então ela mesma não se garante a próprio critério que ele propõe. Então, só para falar, isso é uma coisa importante. Então, é interessante dizer que quando você diz que a 1 Coríntios 15, 14 é a base de fé do cristianismo, é um fato verificável, está se mostrando claramente que o que Jesus de Nazaré propõe é que a fé nele seja uma fé que não seja a priorística.
É uma fé que você investiga as evidências. A ressurreição pública de um homem é algo investigável pela história.